Nessa aula, então, nós vamos tratar do problema da árvore geradora de custo mínimo, ou árvore geradora mínima. A árvore geradora mínima, ela vem do seguinte problema, que é um problema bem, digamos assim, natural. Como eu vou conectar N pontos a um custo mínimo, com custo mínimo? Tá? Então, eu tenho aqui esses N pontos. Nós já vimos como podemos conectar dois pontos usando um caminho de custo mínimo. Eu escolho dois pontos, uma origem e um destino, e aí eu quero conectar esses dois pontos por um caminho de custo mínimo. Nós vimos dois algoritmos que fazem isso, né? O algoritmo de Dijkstra e o algoritmo de Floyd-Warshall, que calcula caminhos ótimos entre quaisquer par de pontos de nós. Tá? Agora vamos mudar um pouco essa estratégia. Eu não tenho uma origem, um destino que eu quero conectar a um custo mínimo. Na verdade, eu quero conectar todos os pontos numa malha, tal que essa malha tenha um custo mínimo, um custo baixo. Então, como eu posso fazer isso? Eu posso fazer assim, isso aqui seria uma primeira opção. Tá? Eu posso, por exemplo, construir um caminho que parte de um certo ponto, e esse caminho ele vai atravessando todos os pontos aí que eu quero conectar e chegar a um outro ponto escolhido também. Essa é uma maneira de conectar. Aí eu conectei todos esses pontos. Eles estão pertencentes à mesma malha. Só que essa malha é um caminho, não haveria outras formas de conectar? Sim, essa aqui é uma opção 2. Eu posso conectar esses pontos usando essa outra malha aqui, que não é exatamente um caminho. Ela tem uns ramos que vão bifurcando e essa malha conecta todos esses pontos também com um certo custo. Aí eu tenho que comparar a soma das distâncias que eu escolhi aqui nessa primeira opção com a soma dessas distâncias que eu escolhi nessa segunda opção. Certamente uma vai ser um pouco melhor do que a outra. Aqui no caso não está muito claro qual dessas duas é melhor, a opção 1 ou a opção 2. Eu posso também ter uma outra opção, opção 3. Eu escolho um ponto e eu conecto todos os pontos a ele. Digamos, ele seria um nó central, digamos assim, ao qual todos os pontos são conectados. É uma outra maneira de conectar todos os pontos. Tá? Isso seria uma opção 3, mas vocês estão vendo que essa opção já é bem mais cara. Se você compara com a opção 2, se eu somar todas as distâncias aqui desses segmentos que eu utilizei para conectar os pontos nessa situação, certamente vai ser menor que a soma de todos esses segmentos. Tá? Porque eu escolhi um nó central que não é tão central, ele está aqui um pouco no canto, né, da nossa representação. Então, essa opção deve ser mais cara. Então, a gente está vendo que claramente algumas opções são mais baratas que outras, são melhores do que outras. Tá? Mas qualquer que seja a opção que você escolha, o objetivo é sempre ter uma malha que conecte todos esses pontos, e em cima dessa malha que eu vou estabelecer comunicações ou caminhos entre esses pontos. Então, uma vez que eu estabeleci a malha, tá, as comunicações entre esses pontos se fazem por essa malha. Esse é o objetivo do problema. Então, eu posso escolher
Eu tenho um monte de cidades, por exemplo, que não estavam conectadas. Aí eu construí estradas para conectar essas cidades e eu escolhi as estradas dessa forma aqui. A partir do momento que eu criei essas estradas e asfaltei, agora as conexões entre essas cidades seguem essas estradas. Eu poderia fazer dessa forma também. Uma única estrada que vai passando por todas as cidades. Ou poderia escolher uma cidade central mais importante e fazer estradas dessa cidade para todas as demais. É claro que em que eu estou interessado numa malha que tenha um custo baixo, o melhor possível. Então, esse problema de conectar esses N pontos, ele tem muitas aplicações aí, tá? Em transporte, em logística, em redes, tá? Em telecomunicações. Eu quero criar essas conexões. Então, a gente vai ver que esse problema tem muitas aplicações. Tá? Uma coisa interessante, vamos criar aqui uma opção 4 um pouco diferente. O que essa opção 4 tem de diferente em relação às anteriores? Essa opção 4, se você olhar bem, ela tem aqui um ciclo. Uma coisa que as outras não têm. O ciclo está aqui marcado em vermelho. Essa opção tem um ciclo, e um ciclo estabelece uma redundância. Então, por exemplo, nessa opção aqui, eu só posso ir desse nó para esse nó por esse caminho. Tá? Não tem outra opção, eu tenho que fazer esse roteamento aqui. Na medida em que eu crio um ciclo, eu já vou criando alternativas. Eu posso ir novamente fazendo esse roteamento nesse nó, ou posso ir por essa estrada aqui. Tá? Então, o ciclo ele vai criando redundâncias. Só que você vê que isso vai ter um custo. Né? Se você coloca um ciclo, o custo já não vai ser mínimo. Então, em relação a custo, ciclos são inúteis, porque eles tornam a solução mais cara. Né? Eu consigo conectar todos os N pontos sem precisar dessa aresta aqui que fecha um ciclo. Não preciso dela. Eu posso descartá-la, tá? Melhorar meu custo e ainda continuar conectando todos os pontos. Aí você me pergunta, mas certas redundâncias não seriam interessantes? Dependendo da aplicação, sim. Mas a minha mente aqui para esse problema é o seguinte: eu quero um custo ótimo, um custo mínimo, o menor Ótimo. possível. Oi? Pois Mas o não. retorno por uma estrada que já foi perseguida também não é ruim? Então, o que eu estou dizendo aqui é que para resolver esse problema, o meu ponto é que criar redundâncias aumenta o custo. É nesse sentido que eu estou falando. Então, se eu quero um custo mínimo, eu não posso ter essas redundâncias, entendeu? Esse é meu ponto. Então, a maneira ótima de conectar os N pontos é descartar as arestas que formam ciclo, para ficar uma malha acíclica, sem ciclos, porque todo ciclo vai criar uma redundância, e aí eu poderia descartar essa redundância, continuar conectando os pontos e ter um custo menor. Ok? Então, o que eu estou buscando, então? Aqui está a resposta, pessoal. Eu estou buscando uma árvore geradora mínima. Por que árvore? É uma árvore porque é sem ciclos.
Árvore, por definição, como eu expliquei lá na introdução da disciplina, quando eu falei de grafos, a árvore é um grafo sem ciclos. Então, justamente o que eu estou buscando é uma árvore. Quero conectar todos esses pontos com uma árvore. Então, uma estrutura conexa, tá? E sem ciclos. E ela é geradora. Por que ela é geradora? Porque eu tenho que alcançar todos os nós. Eu tenho que conectar todos os N pontos. Então, quando eu quero alcançar todos os pontos, então eu tenho, além de uma árvore, eu tenho uma árvore geradora, porque ela chega, os ramos dessa árvore alcançam todos os nós, todos os pontos, todas as cidades. Então, as ramificações, elas vão bifurcando para alcançar todos os pontos de interesse. Por isso que geradora. E, finalmente, mínima. Por que mínima? Porque tem o menor custo possível. Tá? Então, hoje, o nosso problema é o problema de construir computacionalmente uma árvore geradora mínima. Ok? Então, esse vai ser o nosso problema de hoje. Então, agora eu vou passar para explicar uma estratégia algorítmica de dado um grafo com N nós, que são os N pontos, eu vou selecionar algumas arestas que formam uma árvore geradora mínima. Aí você me pergunta, onde é que estão as outras arestas? Eu não estou vendo. Aqui as outras arestas estão implícitas. Em que sentido? Existe uma aresta entre esse nó e esse nó, mas eu não estou usando. Eu não escolhi ela, porque se eu escolher, eu formo um círculo. Também existe uma outra aresta implícita aqui desse nó para esse nó. Mas como ela não aparece aqui, é porque eu não escolhi. Eu estou mostrando aqui para vocês só as que eu escolhi para montar a malha. As outras possíveis arestas foram descartadas. Ok? Então vamos passar a outros slides sobre árvore geradora, que é o tema seguinte ao algoritmo de Floyd-Warshall. Então tá aqui, pessoal. O problema é o seguinte, então, dado um grafo conexo G com pesos positivos nas arestas, então cada estrada aqui tem um custo. Tá? Então eu vou determinar uma árvore geradora desse grafo com custo mínimo. Então o grafo ele tem todas as arestas. Aí eu estou mostrando todas as arestas do grafo, todas as possibilidades que você pode escolher. E a árvore geradora que eu escolhi são essas arestas aqui, selecionadas com esse bold aqui em cinza, vocês estão vendo? Essas são as arestas que eu escolhi para a árvore geradora. E as arestas que não estão com esse bold em cinza são as que eu descartei, são as que eu não escolhi. Então vocês estão vendo que realmente é uma árvore? Não está formando nenhum ciclo aqui com essas arestas em bold. Tá? Não está formando nenhum ciclo, vocês estão vendo? Se você olhar e fazer um esforço agora com a sua vista para olhar só as arestas em bold sem olhar para as outras que não foram selecionadas, você vai ver uma árvore aí porque não tem nenhum ciclo. Tá? Então, saindo de A, eu chego a B, eu chego a C, chego a I, não tenho como eu voltar para A andando por essas arestas. Tá? Não dá para fechar nenhum ciclo andando só por essas arestas em bold. E, além do mais, além de ser árvore, ela é geradora. Porque ela alcança todos os nós. Podem reparar
que todos os nós são atingidos por pelo menos uma aresta em bold. Então, essa árvore, essa malha, alcança todos os nós. Ó, o H, G, pode olhar por todos os nós, que todos eles são atingidos, tá, por essa malha. Então, é uma árvore geradora. Agora, que o custo dela é mínimo, não dá para ver agora, sim, talvez por tentativa e erro. Qual é o custo dela? 4 mais 8, 12, mais 2, 14, mais 1, 15, 17, mais 4, 21, 28, com 9, 37. Se eu somar todas as arestas que eu selecionei, o custo é 37. Mas como que dá para saber que esse custo é mínimo? Bom, aí eu sei que é mínimo porque eu já rodei o algoritmo nela. Não dá para fazer uma árvore que alcance todos os nós com um custo inferior a 37. Impossível. Tá? Então ela é ótima. Mas a gente teria que checar isso. Então, eu espero que o problema que a gente quer resolver esteja bem entendido. Vocês têm alguma dúvida a respeito de como esse problema está colocado, pessoal? As aplicações do problema, a importância do problema, por que ele é diferente do problema de caminhos ótimos? Tá tranquilo, né? Ok. Agora, para resolver esse problema, eu vou propor dois algoritmos diferentes. O primeiro algoritmo chama-se algoritmo de Kruskal. E o segundo algoritmo chama-se algoritmo de Prim. Talvez não dê tempo de explicar os dois na aula de hoje. Vou tentar. Mas, se não for possível, eu continuo na aula que vem. Não tem problema. Tá? Os dois algoritmos eles têm princípios de funcionamento ligeiramente diferentes, mas ambos são algoritmos gulosos, como eu vou mostrar nos slides a seguir. O que é um algoritmo guloso? Um algoritmo guloso é aquele que usa uma estratégia gulosa. Ah, tá, não entendi, não acrescentou nada. Vamos explicar melhor. O algoritmo guloso, ele constrói a solução, que no caso é a árvore geradora de custo mínimo, acrescentando uma aresta de cada vez. Então a solução vai sendo construída iterativamente, e a cada iteração ele acrescenta uma parte nova à solução final. Então a solução final aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arestas. Ok? Então ele vai acrescentando uma aresta a cada iteração. Então ele acrescenta uma parte da solução a cada iteração. E a estratégia para acrescentar uma nova parte à solução é uma estratégia gulosa. Ele acrescenta, digamos assim, a parte mais apetitosa. Como eu quero o custo mínimo, o que é mais apetitoso? Aquilo que é mais barato. Né? O mais apetitoso, no caso, é aquilo que é mais barato. Porque eu não quero aumentar muito o custo da minha solução. Então vamos ver como que esse algoritmo funciona. Então, como eu acabei de falar, o algoritmo de Kruskal utiliza uma técnica de programação que pode ser usada para outros problemas também, não só o da árvore geradora mínima. Uma técnica conhecida como método guloso, cuja estratégia geral é, a cada nova iteração, acrescente a solução parcial, né, a parte mais apetitosa, até você chegar na solução final. Então, como que eu vou implementar essa ideia?
Então, está aqui uma descrição em pseudocódigo do algoritmo de Kruskal. Depois eu vou mostrar a implementação dele em Python também, para vocês terem a implementação em Python. Então, o algoritmo de Kruskal faz o seguinte trabalho. Dado o grafo G, o algoritmo constrói uma árvore geradora T desse grafo G com custo mínimo. Então, no início, a gente sabe que os nós da árvore são os mesmos nós do grafo. Então, eu inicializo, porque a árvore é geradora, né, pessoal? Então, os nós da árvore são os mesmos do grafo. Esse grafo tem 9 nós, e se você olhar só para a árvore como um subgrafo dele, ela também tem 9 nós. Então, é claro que os nós da árvore são os mesmos do grafo. Então, eu inicializo o conjunto de nós da árvore, V de T, com o conjunto de nós do grafo. E as arestas da árvore, no início, é um conjunto vazio. Eu inicializo como um conjunto vazio, porque ainda não escolhi aresta nenhuma para fazer parte dessa árvore. Ok? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar todas as arestas do grafo, todas. Elas estão em número de M, M minúsculo. E eu vou ordená-las por pesos ou custos, do menor peso para o maior peso. Então, nessa ordenação aqui, o peso de E1 é menor ou igual que o peso de E2, que por sua vez é menor ou igual que o peso de E3, e assim por diante. Então, o peso da aresta EJ é menor ou igual que o peso da aresta seguinte na ordenação, EJ mais 1. Tá? Para esse J variando de 1 até M menos 1. Então, você ordena as arestas por peso. Por que eu faço isso? Porque a cada iteração eu vou nessa ordenação e vou pegar a mais barata. E é isso que eu vou fazer. Para J de 1 até M, eu vou usar essa variável J para percorrer os índices aqui da esquerda para a direita. Então, EJ é a aresta da vez, da iteração J. Se a aresta EJ não formar ciclo com as arestas que eu já escolhi, então eu acrescento ela na minha árvore. Muito simples, né? A cada iteração eu pego a aresta da vez. É a mais barata que eu posso escolher naquela vez. Se ela não formar ciclo com as que eu já escolhi, então acrescenta ela na solução. É um método guloso. Então ele é bem simples, pessoal. Olha aqui, vamos simular a execução desse algoritmo. Vamos supor que eu já fiz a ordenação das arestas. Então, no início, eu não escolhi nenhuma aresta ainda. Meu E de T está vazio. Qual é a aresta mais barata? É essa aqui de peso 1. Ela forma ciclo com as já escolhidas? Não, porque até agora eu não escolhi nenhuma. Então, marquei ela com azul ali, porque eu já escolhi. Qual é a próxima aresta mais barata? Pode ser essa ou essa. Qualquer uma das duas. Porque quando der empate, naquela ordenação pode pegar qualquer uma. Então, vamos supor que eu pegue essa. Então, estou construindo minha árvore geradora. Próxima iteração. Qual é a aresta mais barata da vez? É essa daqui. Forma ciclo com as anteriores? Não. Se você olhar só para as azuis, ainda não tem ciclo. Próxima iteração. Tenho duas arestas mais baratas, de peso 4. Então, vamos supor que eu escolha essa. Tá? Próxima iteração. Agora eu vou pegar essa, porque ela continua não formando ciclo com nenhuma das que eu já escolhi. Então, até agora, não houve nenhum problema de formar ciclo. Nessa próxima iteração já vai haver. Ó, na próxima iteração, a mais barata que eu tenho para escolher tem custo 6. Só que eu não posso acrescentar. Por quê? Se eu acrescento, eu formo esse ciclo aqui, aí deixa de ser árvore. Então eu jogo ela fora.
Então, para dizer que eu jogo ela fora, eu faço aqui esse pontilhado em vermelho. Próxima iteração, tem duas aqui de custo 7. Vamos supor que eu escolhi essa. Não posso escolher. Por quê? Porque se eu escolher essa aresta aqui, eu vou fechar esse ciclo todinho aqui. Ó. Então, o algoritmo descarta essa aresta. Próxima iteração, tem outra de custo 7. Pode escolher? Sem problema, essa não forma ciclo. Então, vocês estão vendo que no caso de empate, o algoritmo pega qualquer uma. Tá? Agora eu tenho duas de custo 8. Essa ou essa. O algoritmo escolheu essa, não formou ciclo. Agora, eu já não posso escolher a próxima de custo 8. Caso eu escolha, eu vou fechar esse ciclo aqui bem grande. Ó. Certo? Então, não posso escolher. Agora a próxima tem custo 9, ela não forma ciclo com as anteriores. Agora a próxima tem custo 10, mas aí ela forma ciclo. Se eu escolher essa aresta aqui, eu formo esse ciclo, então joga fora. A próxima tem custo 11, mas também não vou poder escolher, porque ela vai formar esse ciclo aqui. Ó. Se eu escolhesse, formaria esse ciclo. Então, não posso escolher. E, finalmente, a de custo 14, também não posso escolher, senão eu fecho esse ciclo. E aí acabou o algoritmo e eu olho para as arestas azuis e elas têm custo 37, se eu somar os custos. E agora fica uma pergunta. Essa árvore geradora, ela é única? Não poderia ter uma outra árvore geradora de custo 37? O que vocês acham? Ela é única ou não é única? Então, para responder essa pergunta, eu vou voltar um pouco nas iterações até o ponto em que eu escolhi essa aresta aqui de custo 8. Deu um empate com essa, né? Então, olha que interessante. Se eu escolho essa aqui fica proibida, porque fecha ciclo. Agora, suponha que o algoritmo fizesse o inverso, escolhesse essa. Não teria problema. Ele poderia escolher essa, que não fecha ciclo, e aí essa que ficaria proibida. Então, vocês estão vendo que o algoritmo tem opções. Quando dá empate, tá, o algoritmo tem algumas opções. Né? E, às vezes, escolhendo uma opção, eu proíbo a outra, ou escolhendo a outra, eu proíbo a uma. Então, a árvore geradora não é única. Ou seja, eu poderia construir uma outra árvore geradora também de custo 37, trocando essa aresta aqui por essa. Ou seja, essa aqui vira azul e essa aqui vira pontilhado em vermelho. Seria uma outra. Mas o custo tem que ser 37. Esse é o custo ótimo. Tá? Então, o algoritmo é bem simples. E ficou só um ponto que, na minha opinião, é um ponto um pouco mais de implementação, que é o seguinte: como que eu vou saber, de uma forma eficiente, se a aresta da vez, aquela que eu estou em consideração, ela forma ciclo com as azuis já escolhidas? Por exemplo, como é que eu sei, quando eu escolhi, quando chegou na vez dessa aresta de custo 8, como é que eu sei que ela fechava ciclo com as arestas azuis? Como é que eu sei isso? Aí você fala, é fácil, é só olhar para o desenho. Mas só que no algoritmo não tem desenho.
quando você está rodando o algoritmo, um programa em Python, em C, não tem desenho para olhar. Como é que eu vou saber que eu estou formando um ciclo com as arestas azuis que eu já escolhi? Então, essa pergunta aqui, ela é importante em termos de implementação. Olha, se a aresta da vez não forma ciclo com as já escolhidas, então eu tenho que saber como implementar esse detalhe. Agora eu vou explicar como que eu posso fazer essa implementação. Como eu posso responder essa pergunta? Então a estratégia é o seguinte: uma nova aresta, ela pode ser incorporada à solução ou floresta parcial se ela une duas árvores distintas. Aí você me diz, como assim? Floresta parcial, árvores distintas? Nada disso foi falado até o momento. O que está acontecendo aqui? Vamos voltar um pouquinho nas iterações, você vai entender facilmente. Tira uma foto aqui dessa iteração. Nesse momento eu já escolhi 3 arestas. Mas se você olhar bem, somente para arestas azuis, que não tem uma árvore só, são 2 árvores. É uma árvore aqui ligando esses 2 nós, uma árvorezinha aqui, e outra aqui ligando esses 3 nós. Então vocês estão vendo que eu não tenho uma árvore azul, são várias árvorezinhas azuis que elas vão se juntando aqui. Quando eu escolhi essa aresta de custo 4, eu estou juntando essa árvore com 2 nós a essa árvore de 3 nós. Olha que interessante. Então, ao longo do algoritmo de Kruskal, eu vou tendo várias árvores que elas vão se juntando aos poucos. No final vai ficar uma árvore só, que é um grafo conexo. Mas uma solução parcial, ela não é uma árvore, ela é uma floresta. O que é uma floresta? Até na natureza a gente sabe, né? Uma floresta é um conjunto de árvores, basicamente. Né? Não, tem mais coisas. Tem rios, tem animais, tem o bioma, outra vegetação, mas vamos ficar com uma definição simplista. Uma floresta é um conjunto de árvores, digamos assim. Né? Então, a solução parcial, antes de chegar na solução final, isso aqui é uma solução parcial, porque o algoritmo não acabou. Eu tenho uma floresta formada por 2 árvores. Então, eu sei que uma nova aresta pode ser acrescentada, como essa, se ela junta 2 árvores distintas. Então, por que essa aresta 4 não formou ciclo com as anteriores? Porque ela tem um extremo numa árvore, essa aresta aqui tem um extremo numa árvore, e o outro extremo em outra árvore. Então, quando eu junto 2 árvores diferentes por uma aresta, não forma ciclo. Agora, olha o caso dessa aresta 6. O extremo dessa aresta está nessa árvore azul. E o outro nó, o outro extremo, está na mesma árvore. Então, essa é a diferença, pessoal. Essa aresta 6 tem os seus 2 extremos numa mesma árvore. Então, se eu escolher essa aresta, vai fechar um ciclo. Porque na árvore eu já tenho um caminho entre esses 2 nós na árvore. Se eu escolho essa aresta, eu fecho um ciclo. Porque os 2 extremos dela estão na mesma árvore. Porém, no caso da aresta 4, não tem esse problema, porque os extremos estão em árvores diferentes. Essa é a estratégia, pessoal.
Então, vamos usar essa estratégia com cores, para ficar mais interessante. Então, no início, os N vértices, os N nós, né, formam N árvores triviais. O que é uma árvore trivial? É uma árvore formada por um único nó. Então, você pode entender que no início do algoritmo eu tenho N árvores, onde N é igual ao número de nós, cada árvore tem um único nó, uma árvore trivial. É o que o algoritmo faz nessa inicialização. No início aqui, eu tenho N nós, que são os nós da árvore, mas formando N árvores triviais. À medida que eu vou acrescentando arestas, eu vou unindo as árvores. Então, vamos ver como fica isso. Então, no início, cada árvore tem uma cor. Então, eu tenho N cores diferentes. E nenhuma aresta foi escolhida. Agora, eu vou escolher essa aresta aqui. Eu vou juntar a árvore azul com essa árvore aí, meio cor de creme. Isso aqui é uma árvore, isso aqui é outra árvore. Então, essa aresta não forma ciclo. Então, à medida que as arestas são escolhidas, eu realizo a fusão das árvores. Olha só aqui. Vou escolher essa aresta aqui. Então, ela vai ficar azul clara. E aí eu fiz a fusão da árvore 7 com a árvore 8. E aí eu vou escolher o índice menor. Ao fazer a fusão da árvore 7 com a árvore 8, eu vou batizar a nova árvore de 7 e usar a cor que o 7 tinha. Então, agora, todas as outras árvores são triviais, eu tenho uma árvore com 2 nós. Próxima a essa ser escolhida, essa de custo 2. Eu vou fazer a fusão da árvore 7 com a árvore 6. São árvores diferentes. Então, tudo virou uma árvore 6. Próxima aresta, essa de custo 2. Eu vou fazer a fusão da árvore 3 com a árvore 9. São árvores diferentes. Virou árvore 3. Então, nesse ponto do algoritmo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 árvores. Cada uma com a sua cor. Próxima iteração, vou escolher essa aresta de custo 4. Uma ponta dessa aresta está na árvore 3, a outra ponta está na árvore 6, então ela não forma ciclo. Tudo virou árvore 3 agora. Próxima iteração, vou escolher essa aresta que tem uma ponta na árvore 1, a outra ponta na árvore 2, então não vai formar ciclo. Virou árvore 1. Próxima aresta, de custo 6. Tem uma ponta na árvore 3 e a outra ponta também na árvore 3. Então, essa não dá. Forma ciclo, que as duas pontas estão na mesma árvore. Agora eu vou escolher essa de custo 7. As duas pontas estão na mesma árvore, jogo fora. Agora eu vou pegar essa aqui de custo 7. Junta as árvores 3 e 4, então não forma ciclo. Tudo virou árvore 3. Agora eu escolho essa aqui de custo 8, vai juntar a árvore 1 com a árvore 3. Tudo virou árvore 1. Agora essa aresta de custo 8 tem as duas pontas na mesma árvore, não posso escolher. Agora de custo 9, junta a árvore 1 com a árvore 5. Então ela pode ser escolhida, porque junta árvores diferentes. Tudo virou árvore 1, pessoal. Então agora não dá para escolher mais nada. Todas as arestas que faltam juntam nós na mesma árvore. Então não dá para escolher. Tá bom? Alguma dúvida de como é que eu usei essa estratégia de verificar ciclos? Então, agora eu posso modificar o algoritmo de Kruskal para implementar a verificação de ciclos.
Então, eu começo de novo com o meu grafo G com N nós. Eu começo de novo montando a minha árvore com os mesmos nós de G. Ainda não escolhi aresta nenhuma, até aqui nenhuma novidade. E agora, eu vou montar conjuntos de nós que representam as árvores. Então, no início, eu vou ter N conjuntos, porque eu tenho N árvores, né? O conjunto S1, tá? É a árvore do nó 1, o conjunto S2 vai conter só o nó 2, o conjunto S3 só o nó 3, e assim por diante. É o que eu fiz aqui nesse desenho. Aqui no início eu tenho N conjuntinhos coloridos, né? Os conjuntos são os conjuntos de nós de cada árvore. Ok? Então, é uma inicialização dos N conjuntos disjuntos. Eles não têm nós em comum. Tá? As árvores nunca têm nó em comum. Quando elas se juntam, eu uno os conjuntos de nós. Mas as árvores estão sempre independentes umas das outras na floresta parcial. Tá? Aí, de novo, eu ordeno as arestas, vou percorrer a ordenação das arestas da esquerda para a direita, e aí escolho a aresta EJ, e aí eu vejo os conjuntos associados aos extremos da aresta, por exemplo. Aqui nessa iteração eu vou escolher a aresta de custo 7, o conjunto associado a esse extremo da aresta é o conjunto 3. E o conjunto associado ao extremo dessa aresta é o conjunto 4. Tá? Então, é o que eu pergunto aqui. Sejam SP e SQ os conjuntos associados aos extremos da aresta EJ. Se P é diferente de Q, ou seja, se os conjuntos são diferentes, então essa aresta não forma ciclo. Então, aqui no caso, eu tinha aqui o conjunto 3 e aqui o conjunto 4, que só tem um nó. Então, a aresta 7 vai juntar o conjunto 3 com o conjunto 4. Então, o P é 3 e o Q é 4. P é diferente de Q, então essa aresta pode ser escolhida. É isso que fazemos aqui. Se P é diferente de Q, eu coloco essa aresta na solução e uno os dois conjuntos de nós e batizo o novo conjunto com o índice menor. Digamos P. Tá? Digamos que P seja o índice menor. Aqui eu digo que P é menor ou igual a Q. Né? Sempre vai ter um que é menor ou igual que o outro. É no máximo igual. Agora, se o P for igual a Q, aí aquela aresta forma ciclo, como nesse caso aqui. Eu vou olhar essa aresta de custo 11, ela vai juntar, um extremo está no conjunto 1, P igual a 1, o outro extremo também está no conjunto 1, Q igual a 1, P igual a Q, essa aresta não pode ser escolhida. Ok? E para calcular a complexidade, eu não vou entrar em muitos detalhes, porque a gente precisaria estudar a teoria de conjuntos disjuntos. Existe uma estrutura de dados chamada... uma estrutura de dados para manipular conjuntos disjuntos. Tá? É uma estrutura de dados bem eficiente. Tá? Então, aqui eu coloco todos os passos, o custo de cada um dos passos desse algoritmo, né? E para fazer a união e a verificação desses conjuntos disjuntos aqui, isso é o passo mais caro, né, pessoal? Isso vai custar m mais n log n. Isso vem da teoria de conjuntos disjuntos, tá? Os conjuntos eles têm no máximo n elementos, né? Porque n é o número de nós.
e eu vou fazer M operações, porque eu estou percorrendo as M arestas. Então, para fazer M operações aí sobre esses conjuntos de consulta, para ver quem é o elemento, que é o extremo da aresta, e de fusão, essas operações vão me custar um total de M mais N log M. Tá? E o passo da ordenação das arestas, eu tenho M objetos para ordenar, aí usando heap sort, quick sort, merge sort, são algoritmos que custam M log M, onde M é o número de objetos. Então, olha só que interessante. Esse custo M log M, assintoticamente falando, em termos de notação O, ele é mais caro do que o que você paga para verificar esses ciclos, esses conjuntos, se eles são iguais, não são iguais. Né? Então, olha que interessante, a complexidade do Kruskal é dominada pelo passo de ordenação dessas arestas aqui, dos custos dessas arestas. E como M é da ordem de n quadrado no pior caso, o log de n ao quadrado, na verdade, é duas vezes log de n. Aí a constante multiplicativa do log não precisa na notação O. Então você pode trocar m log m por m log n, porque m é n quadrado. E log de n ao quadrado é 2 log m. E o 2 você joga fora na notação O. Então, essa é a complexidade do Kruskal. É rápida, tá? É muito semelhante a uma complexidade aí do algoritmo de Dijkstra. Tá ok? Tem também o algoritmo de Prim, mas eu vou deixar para explicar depois. Agora eu vou fazer um intervalo antes da gente ir para a segunda metade da aula. Na segunda metade da aula eu quero mostrar a implementação em Python do algoritmo de Kruskal. E se der tempo, explicar também o algoritmo de Prim. Então eu vou interromper perguntando antes se alguém tem alguma dúvida sobre como funciona o algoritmo de Kruskal. Se alguém quer perguntar algo. Então, ok, pessoal. Então, eu vou fazer uma breve pausa, tá bom? De 3, 4 minutinhos aí só para beber uma água. E daqui a pouco eu volto para mostrar a implementação em Python do algoritmo de Kruskal, que é uma parte mais rápida, e a gente encerra a nossa aula, ok? Então eu vou encerrar aqui a primeira parte da aula, mas não vou interromper a gravação para não ficar um monte de vídeos lá no canal, ok? Então até já, pessoal.
Oi, pessoal, estamos de volta. Nesse intervalo, eu pensei um pouco melhor e, em vez de apresentar a implementação do algoritmo de Kruskal em Python, que vai demandar explicar detalhes técnicos, porque além desses detalhes de implementação para testar se uma aresta fecha ciclo ou não, eu preciso ainda de mais alguns detalhes de implementação para que ele virar um programa num código em alguma linguagem, né? Isso vai demandar um pouco mais de tempo e a gente pode alongar muito a nossa aula. Então, o que eu vou fazer? Eu vou explicar o algoritmo de Prim, que é uma outra abordagem, também gulosa, para resolver o mesmo problema da árvore geradora mínima. E na aula que vem, aí então sim, eu vou explicar com todo detalhe a implementação do algoritmo de Kruskal, eventualmente do algoritmo de Prim também, e vou passar um problema de logística envolvendo a árvore geradora mínima. Então, vamos continuar. Eu vou explicar agora o algoritmo de Prim. O algoritmo de Prim é uma outra estratégia gulosa para resolver o problema da árvore geradora mínima. Mas ele tem uma diferença na escolha da próxima aresta. No algoritmo de Kruskal, a gente vai escolhendo as arestas de modo que não formem ciclo, mas a solução parcial pode ser formada, e é, né, por árvores desconectadas, árvores disjuntas. Então, a solução parcial é uma floresta no algoritmo de Kruskal. No algoritmo de Prim, não. A gente tem uma árvore desde o início. E essa árvore ela vai estendendo seus galhos para alcançar todos os nós, porque ela tem que ser uma árvore geradora. Então, o algoritmo de Kruskal vai escolhendo as arestas e vai juntando árvores parciais. E no algoritmo de Prim, a gente vai ramificando uma única árvore que vai alcançando todos os nós. Então, a solução parcial do algoritmo de Prim é sempre um grafo conexo. É uma única árvore que vai crescendo. E no algoritmo de Kruskal são várias arvorezinhas que vão se juntando até formar a árvore final. Ok? Essa é a diferença. Ok, então, sem maiores delongas, né, vamos então direto aqui para o algoritmo de Prim. O algoritmo de Prim ele tem uma raiz. Você vai escolher um vértice qualquer para ser a raiz dessa árvore. E a árvore vai ser construída a partir dele. Tá bom? Então, o vértice inicial da nossa árvore é somente esse nó raiz. É esse nó raiz aqui. Então, inicialmente, a solução parcial só tem um nó e nenhuma aresta, porque eu não escolhi nenhuma aresta ainda. Agora, as iterações vão se fazer de uma outra maneira. Eu vou rodar n-1 iterações. E aí você pode perguntar, por que n-1? Por que esse número mágico de iterações? Porque no algoritmo de Kruskal eram m iterações, onde m era o número de arestas. Eu ia pegando todas as arestas. Então eu tinha que rodar m iterações para varrer todas as possibilidades de aresta. Porque aqui bastam n-1 iterações.
Eu posso explicar isso. Vamos voltar alguns slides. Aqui tem a solução final do algoritmo de Kruskal, que é uma árvore geradora. Qual é o segredo aqui que eu não contei da árvore geradora? O número de arestas na árvore geradora é exatamente igual ao número de nós do grafo -1. Observem, esse grafo tem 9 nós. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O grafo tem 9 nós. E o número de arestas na árvore geradora é 8. E isso não é coincidência. Toda árvore geradora vai ter exatamente um número de arestas que é igual ao número de nós menos 1. Então, aqui ela vai ter 8 arestas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Então, a gente sabe que na solução final vai ter n menos 1 arestas, onde n é o número de nós. Então, basta eu rodar esse número de iterações no caso do algoritmo de Prim. No de Kruskal, não. Porque eu vou jogar fora algumas arestas. Então, eu tenho que varrer elas todas. Agora, no de Prim, você não joga fora a aresta. Você vai e escolhe precisamente a aresta que vai ser incorporada. Você não descarta nada. Então, a cada iteração do algoritmo de Prim, a escolha é certeira. Quando você escolher a aresta de número n-1, acabou. Não há descarte. Então, como funciona isso? Eu vou escolher a cada iteração uma aresta de peso mínimo com um extremo no conjunto de nós já alcançados e o outro extremo no conjunto de nós ainda não alcançados. Então, no começo, somente a raiz está alcançada. Os demais nós estão todos ainda não alcançados. E o algoritmo de Prim ele faz digamos assim, um link entre o conjunto de nós que já foram alcançados e o conjunto de nós que ainda não foram alcançados por uma aresta de custo mínimo que faz esse serviço. Aí eu escolho essa aresta, acrescento ela na árvore e acrescento o nó y, que é a outra ponta dessa aresta, no conjunto de nós alcançados. No final, todos os nós serão alcançados, então V de T vai ser o conjunto de nós da árvore geradora, ou seja, todos os nós. Então, nada melhor do que uma simulação para a gente entender. O bacana desse algoritmo é que você pode partir de qualquer raiz, que a resposta vai ser sempre uma árvore geradora de custo mínimo. A gente já viu que ela não é única, mas não importa a raiz que você escolha, o método vai dar uma árvore geradora de custo mínimo. Tá? Então, eu escolhi essa raiz aí. Agora, qual seria uma aresta? Vamos agora usar a seguinte estratégia. Quem está pintado de vermelho é o nó já alcançado. E quem está pintado de branco é o nó ainda não alcançado. Então, a estratégia se resume no seguinte: qual é a aresta de menor custo que liga a parte vermelha à parte branca? Então, eu tenho essa aresta de custo 7, com uma ponta vermelha e outra branca, outra de custo 14, com uma ponta vermelha e outra branca, e outra de custo 9, com uma ponta vermelha e outra branca. Só tem essas 3 para olhar no começo. São aquelas arestas que têm um extremo já alcançado e um extremo ainda não alcançado. Então, eu vou escolher a menor delas, a melhor delas, que é essa de custo 7. Então, eu acrescento ela na solução e agora esse nó passa a estar alcançado. Próxima iteração. Qual é
a melhor aresta com uma ponta vermelha e outra branca. Então, nós temos essa de custo 8, essa de custo 2, essa de custo 4, essa de custo 14 e essa de custo 9. Essa aresta aqui, por exemplo, ela tem as duas pontas brancas, então você não olha ela. Você só olha as arestas que estão na fronteira entre a parte vermelha e a parte branca, as que saem da parte vermelha e vão para a parte branca. Então, é claro que a melhor é essa. Então, eu acrescento ela. Então, vocês estão vendo que não tem descarte. A cada iteração, eu já acrescento a aresta certa. E por que eu sei que não forma ciclo? Não vai formar ciclo nunca, porque eu estou crescendo sempre uma árvore. Eu nunca vou acrescentar uma aresta com as duas pontas vermelhas. Se eu acrescentasse uma aresta com as duas pontas vermelhas, eu estaria fechando um ciclo. Mas eu nunca faço isso. Eu sempre acrescento uma aresta vermelha com uma ponta vermelha e outra branca. Então a árvore cresce um galho, ela nunca vai fechar ciclo. Próxima aresta. Acho que está mais ou menos óbvio que essa é de custo 4. É a melhor aresta com uma ponta vermelha e a outra branca. Então, escolho ela e alcancei esse nó. A próxima vai ser essa. É a melhor aresta que vai do vermelho para o branco. Acrescentei. A próxima aresta que vai ser escolhida é essa. É a melhor aresta com uma ponta vermelha e outra branca. Agora, das arestas que sobraram, essa é que tem menor custo, mas ela ainda não está acessível. As duas pontas dela estão brancas. Então, a melhor que eu posso escolher é essa de custo 8. Ah, mas não tem essa de custo 6? Não, mas essa aqui vai fechar ciclo, tem as duas pontas vermelhas. Não pode. Tem que ser uma ponta vermelha e outra branca. Então, é essa. Pode ser essa, né? Ou pode ser essa. Qualquer uma das duas serve. Porque as duas têm custo 8 e as duas juntam a parte vermelha com a parte branca. Então, eu resolvi escolher essa dessa vez. O algoritmo de Kruskal, a gente escolhia a outra. Finalmente, agora eu tenho essa aresta aqui de custo 4, que é a melhor, e agora eu tenho duas possibilidades, uma de custo 9 e outra de custo 10. Com uma ponta vermelha e outra branca, eu escolho essa. E aí eu tenho a minha árvore geradora de custo 37. É uma estratégia bem diferente, porque a árvore vai crescendo, ramificando para alcançar o grafo todo. Então, a árvore, o grafo parcial é sempre conexo. Mas também é guloso. Eu sempre pego a aresta mais barata, que faz o que eu quero, que tem uma ponta já visitada e uma ponta já alcançada e uma ponta ainda não alcançada. Também é uma estratégia gulosa, também funciona. Ok? E com isso nós encerramos 2 algoritmos para calcular a árvore geradora mínima, o algoritmo de Prim e o de Kruskal. Então, na aula que vem, eu vou mostrar implementações, talvez dos dois, ou pelo menos do Kruskal eu vou mostrar. E aí vou passar um problema para vocês sobre árvore geradora de custo mínimo, para vocês também praticarem aí essa aplicação, tá? Alguma dúvida sobre como funciona o algoritmo de Prim? Tudo tranquilo, pessoal? Então, estamos chegando aí a 10 para as 8. Então, já estamos chegando no nosso tempo aí de... Já passamos o recomendado, o tempo
Estamos chegando a 50% do nosso tempo síncrono aí. Acho que por hoje é só. Depois eu vou postar para vocês os slides, ok? Os vídeos. E na aula que vem a gente vê as implementações desses algoritmos, que eles são muito úteis aí para quem quiser se desenvolver nessa parte aí da nossa disciplina, que estamos dando voltas sempre em torno do mesmo assunto, né, pessoal? Logística, né? Que tem a ver sempre com melhorar custos, né? Então eu vou ficando por aqui. Então eu queria agradecer aí a presença de vocês e vou interromper a gravação da nossa aula.